A criatividade, ela não é só uma questão atribuída aos artistas. Não podemos falar assim, é só o músico, só o bailarino, só a dançarina, o pintor, que é eles que têm criatividade. A criatividade está em tudo o que nós fazemos, em tudo que nós percebemos. Olha, um post-it. Você usa post-it? Já, né, sabe o que é um post-it, beleza. Então, eu tenho post-it, aquele papelzinho lá que vai e cola, e na verdade ele nem deixa cola. Um processo de criatividade, porque ele é design. Uma escultura é um design, criatividade. E essa aqui ainda, né, Mickey Mouse, nos homens mais criativos do mundo, não é mesmo? Então nós estamos falando do Walt Disney, né? Quando isso tudo acontece, nós começamos a perceber. Por que inventaram os móveis? Por que um livro? Por que uma cadeira? Por que uma mesa? Por que uma câmera? Por que um microfone? Por que uma camiseta? Por que um óculos? Porque as pessoas estavam passando por algum desafio. Então, se eu estou sem óculos, eu não consigo enxergar tão bem. Então, eu preciso colocar esse óculos. Quem que criou esse óculos? Alguém que percebeu. Existe um problema para resolver na sociedade. Mas quem inventou uma escultura? Alguém que acreditou que uma arte, um objeto, ele pudesse, então, ficar mais bonito, né? Trazer uma decoração a um ambiente. Quem criou o post-it? A 3M. E aí o post-it foi um erro, né? Uma tentativa e erro de criar uma outra cola. E aí, nessa tentativa e erro, não deu certo a cola que eles queriam. E aí nasce o post-it. Quantas coisas nós podemos perceber que nós estamos utilizando porque algum dia alguém falou, basta, esse problema eu não posso viver mais com ele, então eu precisei usar da minha criatividade, eu precisei colocar os meus sonhos para resolver um problema. Isso é chamado de quê? Empatia. Qual a empatia que nós temos para os problemas sociais, os problemas financeiros, os problemas econômicos, os problemas relacionais? A criatividade, ela faz parte também das nossas relações, da comunicação. Como que eu vou resolver um problema? Como que eu vou encontrar uma solução para algo que esteja acontecendo? E neste campo do pensamento, onde a criatividade ela se torna um recurso inesgotável. Perceba que as águas, os mares, as florestas, a terra, né? Então todo esse solo, nossa fauna, nós estamos sempre falando que eles são recursos, né, esgotáveis em nosso planeta. Se nós não cuidarmos da natureza, ela vai acabar, como já vem acabando, e aí o homem já vem percebendo isso. Porém, a criatividade é algo que quanto mais nós utilizamos, mais ela prolifera na nossa cabeça, na nossa mente. E aí são as sinapses. Quanto mais eu estou lendo, quanto mais eu estou estudando, quanto mais eu estou aplicando, praticando, desenvolvendo, testando e errando, aprendendo, mais ela vai criando conexões. E essas conexões todas é que vai me dando aí chegando a um resultado comum. Thomas Edison, né, que foi um grande inventor, um grande cientista, trazendo para nós grandes ideias. Uma vez ele estava fazendo, né, uma das suas experiências, e ele já tinha testado umas 100 vezes, e um repórter perguntou, mas você não vai parar com isso porque você já errou 100 vezes? Ele falou, não errei 100 vezes, eu testei 100 vezes de formas diferentes, para ver que não dava certo. E assim ele agora compreende, ele toma conta, né, de uma outra forma de refletir. Isso faz parte da nossa confiança criativa. Quando nós não acreditamos que somos criativos, é porque desde criança nós vamos escutando nas escolas, não faça isso, não faça aquilo, nas nossas casas mesmo, né? Eu tenho um filho de 5 anos, então não faça isso, não faça aquilo, não pode pintar a parede, é só não, 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 não. Eu não estou dizendo aqui que nós devemos, então, deixar as crianças fazerem tudo da forma que elas gostariam de fazer. Tudo bem, o adulto, o perfil cultural da casa, da escola, ela vai colocando alguns princípios, criando alguns rituais. Mas também não podemos dizer assim que
Isso seria o certo. O ritual do adulto, ele não tem uma relação com a criança. A criança, ela faz parte, né, já é dela, já é da nossa natureza humana, da nossa biologia, DNA, a questão da criatividade, da curiosidade. Quando uma criança leva algo na boca, quando uma criança quer subir em algo que nós falamos o não, quando uma criança ela pinta uma parede, quando uma criança dá uma birra, ela está, na verdade, questionando este mundo, questionando as pessoas, questionando essa ordem que nós, né, estamos aí instituindo. E as nossas casas, elas são cheias de ordens, mas quando você vai questionar as ordens, você fala, por que realmente existe essa ordem? Por que realmente existe essa função? Por que eu tenho que fazer isso dessa forma? E algumas elas não têm explicação. É porque sempre foi assim, é porque veio assim, é porque sua mãe disse, sua avó disse. Nós não temos uma resposta real, concreta, satisfatória. Por isso que a criança vai perguntar, por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? E são esses porquês que nós chegamos até aqui, são esses porquês que fazem as coisas acontecerem e são esses porquês que vão ajudar as crianças e adolescentes a se tornarem aí os adultos, né, desse nosso amanhã. Se nós não ativarmos a confiança criativa, não levarmos mais otimismo para a sala de aula, que eles possam explorar. O aluno, ele nem deveria ser chamado de aluno, ele deveria ser chamado de explorador. Ele precisa, né, ter campos para explorar esses outros mundos. E esses outros mundos, seja, né, com os livros, seja com a internet, mas esses outros mundos nos seus locais, na sua sala de aula, ele precisa ter uma sala de aula que impulsione, que realmente fala assim, olha, vem cá, vamos trazer algo novo, me explica isso diferente, transforma essa matéria de uma forma diferente. Nos nossos programas, nós buscamos trazer a filosofia, né, a metodologia do otimismo. E a filosofia, melhor, né, a psicologia, né, do otimismo, ela foi instituída, né, um dos grandes precursores foi aí o Martin Seligman com o livro, né, A Criança Otimista, e aí vem da psicologia positiva. Trabalhando essa criança otimista, e o otimismo ele não é esse positivismo tóxico, né, de ser positivo, porque tudo vai dar certo. Não, nada vai dar certo. Se você não colocar a mão nas coisas, né, o aprender fazendo, se você não colocar a mão na massa, se você não tiver esforço, isso não vai acontecer. O otimismo é justamente colocar uma programação mental, né, nesse adolescente, nessa criança, de que, olha, existe um desafio, mas se você se esforçar, se você estudar, se você buscar saídas, você tem como enfrentar esse desafio e passar por ele. ONG Escola para Todos, a gente não acreditava que a gente poderia começar isso e ali já estava um problema, que é não acreditar que pela nossa idade ou porque a gente era criança a gente não podia fazer isso. Mas depois de muitos trabalhos, a gente fazer muitas pesquisas e procurar o que a gente podia fazer de melhor, a gente viu que a gente podia. E não era porque a gente era criança que a gente não ia poder conseguir fazer essa empresa, a gente não ia conseguir dar o ensino certo, mas isso não passava apenas de coisas da nossa cabeça. E tanto que nós conseguimos fazer todas as matérias e isso também ajudou muito na parte de inspiração, na parte de acreditar. E também no trabalho em equipe. Para ter uma sala de aula legal, a gente precisa ter respeito com qualquer diferença da outra pessoa ou deficiência, qualquer coisa. E você, Carol? Para ter uma sala de aula legal, como a Giovana disse, tem que ter respeito. Não pode julgar as pessoas pela cor, pela aparência. Independente da pessoa ser cadeirante, negro, deficiente, tem que tratar com carinho e amor. Muitas doutrinadoras, né,
Então esse aluno ele não pode realmente falar nada diferente, ele não pode fazer uma prova de cabeça para baixo, né? Assim, trazendo só uma metáfora, viu, gente? Um exemplo, né? Essa confiança criativa ela nos ajuda no nosso bem-estar, ajuda na nossa confiança como ser humano, ajuda a nós resolvermos problemas pessoais, locais, da escola, do bairro, sociais, mundiais. Essa é a relação. Compreenda que nós falamos aí do jovem do futuro. Que jovem do futuro é esse? Se nós não estamos dando essa oportunidade para que ele destrave todas as potências que ele tem. Ele precisa mostrar para o mundo que ele encontra soluções. A nossa vida educacional, né, a nossa vida, mas eu trazendo para a educacional, é como um barco. E aí nós vamos ter diversos desafios. Como que esse aluno está? Esse aluno ele está tendo desafios com as suas provas, tendo desafios com os problemas aí de violência, de bullying, ele está tendo problemas, não sabe como resolver o que ele quer do futuro, não tem um projeto de vida, ele então tem outros desafios também familiares, ele tem problemas, desafios sociais, porque eu trabalho com muitos jovens, problemas sociais, e o jovem está ali, não está conseguindo compreender todo esse universo, ele acha que ele não vai sair daquele problema que ele se encontra, daquela vulnerabilidade social. Bem, todos esses desafios, então, estão aqui acabando com esse navio, com esse barco. Você, nessa mansidão, nesse mar chamado vida, se o navio está dessa forma, você acredita que ele vai afundar. Mas perceba que o ser humano ele consegue, ele sempre aprendeu a trabalhar com caos. As épocas de caos do mundo, Primeira Guerra, Segunda Guerra Mundial, crises, a crise de 29, crise do Golfo, todas essas crises, elas nos trazem sempre grandes pensamentos. E são nesses desafios, ajudar esse adolescente, essa criança, a enfrentar os seus desafios. Quando você, então, cria, quando você tira o S da crise, você cria, você, na verdade, está aqui ativando a sua criatividade. Quando você ativa a sua criatividade, você veste essa camisa chamada solução. O alimento da criatividade é o problema, gente. Do que a criatividade se alimenta? De um problema. Aí, quando ela encontra um problema, então dê problemas para os alunos. Os alunos precisam de problema. Nós temos nos programas dentro das escolas, e aí na escola Monteiro Lobato, na cidade de Uberaba, crianças de 7 e 8 anos já começam a trabalhar o empreendedorismo social. Nós trabalhamos essa nossa roda, uma metodologia que criamos, ela vem, claro, é uma cópia, vamos dizer assim, uma cocriação do Design Thinking, mas trazendo um pouco para a nossa realidade. O nosso método no Posso Voar, ele começa pelo incômodo. Então, a nossa ação é de ter empatia. Essa empatia nos faz nos incomodar com algo que esteja acontecendo. E é assim que nós trabalhamos com os alunos em sala de aula. Olha, qual que é o incômodo? O que você está precisando? O que te impacta no mundo? O que te provoca algum problema no mundo? O que você está incomodado? Pontos também. Quando eles passam por esse ponto, eles vão chegar ao ponto da informação, que é a compaixão, que é buscar as informações, se elas são verídicas, que compaixão é essa, que fato é esse que ocorre, e ele vai se compadecer disso e falar, não, eu preciso ajudar. Quando eu ajudo, eu então me coloco em prática. Aí ele se inspira. Ele está inspirado na história do outro, inspirado na causa do outro, inspirado na causa da escola. Pode ser talvez uma situação da sala de aula que eles queiram resolver. E aí quando ele se inspira, vai encontrando sentido. Aí nós estamos encontrando sentido. Vale a pena, porque eu estou inspirado. E a inspiração, ela faz aquilo acontecer, ela te dá energia, ela te dá potencialidades, ela cria dopamina no seu corpo, e aí eu quero realmente ter essa adrenalina para colocar isso em prática. Só que aí eu preciso ficar inquieto.
Nós falamos que aqui nós somos inquietos. Essa inquietude é porque, se me inspirou, eu não posso. Que legal, me inspirou a fazer algo. Não, eu preciso ficar inquieto. Eu tenho que sair, eu tenho que fazer, eu tenho que procurar ajuda, eu tenho que procurar resolver a situação. Essa inquietude é o engajamento. Nós estamos falando que os jovens, adolescentes não estão engajados, porque eles não estão inquietos, eles precisam estar inquietos com algo. Então vamos lá, eu preciso estar inquieto, eu preciso resolver isso aqui, eu vejo o que eu consigo fazer. Aí eu vou criando soluções. Quando eu crio soluções, eu tenho que partir para a ação. Partindo para a ação é o impacto. Então, qual o impacto da minha ação? Qual o impacto que eu estou causando no outro? Qual o impacto que eu estou causando no mundo? Quando eu crio esse impacto, essa roda que é cíclica, né? E aí o centro dela parte do quê? Do sonho. Qual o sonho que eu tenho? Transformar o mundo, transformar as pessoas ao redor, transformar o meu bairro, transformar a vida de alguém. Então, que sonho transformar a minha vida? Que sonho é esse que eu carrego? E aí eu passo por toda essa roda e vou criando. Essa é a nossa metodologia, é como nós gostamos de trabalhar com os alunos. E aí nós temos o parque de diversões, que fizeram, né, captaram e depois doaram brinquedos e livros para uma ONG. Nós temos os meninos da Health Kids, que também trabalham a questão da alimentação. Temos a ONG Escola para Todos, Educação para Todos, onde eles vão, né, gravar videoaulas. Temos também a empresa que eu gostaria que você escutasse, a Carol. A Carol, ela foi presidente da empresa durante um tempo e eles criaram uma empresa que trabalhava o quê? O bullying, trabalhava a violência, e aí eles vêm falando a respeito disso. Eles fizeram diversas campanhas, pesquisas, lives, foram em sala de aula explicar como que é essa relação. Eles chamam Detetives contra o Racismo, e a Carol tem um recadinho aí para vocês também. Boa tarde, galera! Eu vim falar um pouquinho sobre o racismo, o preconceito, o bullying e o que não podemos fazer em relação a isso. Vamos supor que alguém fala da sua pele, tom de pele. Por exemplo, a pele da Nicole. É uma pele linda, maravilhosa, perfeita. Imagina se alguém chegar e falar mal dela, por causa do tom de pele, do cabelo. Isso chama racismo e isso. Não podemos fazer isso por causa que é muito errado. A gente não pode ficar julgando as pessoas por conta da aparência. Temos que olhar o que tem dentro dela, a personalidade dela, se ela é gente boa ou não. Não podemos fazer isso por causa que é muito errado. A gente não pode ficar julgando as pessoas por conta da aparência. Temos que olhar o que tem dentro dela, a personalidade dela, se ela é gente boa ou não. Se tivesse recursos para mudar, o que você mudaria? Aí ela vai e fala, né? Ou eles, o grupo, né? E aí diversos grupos apresentaram, igualzinho nós temos aí o parque de diversões, crianças que criaram um parque de diversão, mas não é um parque, na verdade é o nome da empresa. E aí nós separamos, eles têm as lideranças, tem o marketing, tem o financeiro. Nós já deixamos de dar aula, já não é aula. Agora eu faço parte do conselho, eu sou um conselheiro. Porque aí nós fazemos reuniões. Eu sento na cadeira do aluno e o aluno, o presidente ou quem tiver a voz, né, o poder de voz na hora, vai falar. E quando ele senta e fala, ele começa a organizar os grupos e ter ideias, brainstorms, e eles vão criando, né, as possibilidades, vão visualizando as possibilidades de organizar algo melhor. E eles falaram, no caso das crianças de 7 anos, falando que outras crianças tinham um problema que elas não tinham brinquedo. E eles se organizaram, então fizeram uma campanha, criaram a caixa, e aí os pais, amigos foram levando os brinquedos para a escola até eles fazerem a doação. Faz muito brinquedo. E que faz muito trabalho.
E neste campo do pensamento, onde a criatividade ela se torna um recurso inesgotável. Perceba que as águas, os mares, as florestas, a terra, né? Então todo esse solo, nossa fauna, nós estamos sempre falando que eles são recursos, né, esgotáveis em nosso planeta. Se nós não cuidarmos da natureza, ela vai acabar, como já vem acabando, e aí o homem já vem percebendo isso. Porém, a criatividade é algo que quanto mais nós utilizamos, mais ela prolifera na nossa cabeça, na nossa mente. E aí são as sinapses. Quanto mais eu estou lendo, quanto mais eu estou estudando, quanto mais eu estou aplicando, praticando, desenvolvendo, testando e errando, aprendendo, mais ela vai criando conexões. E essas conexões todas é que vai me dando aí chegando a um resultado comum. Thomas Edison, um grande inventor, e o inventor da lâmpada incandescente, Thomas Edison, que foi um grande inventor, um grande cientista, trazendo para nós grandes ideias. Uma vez ele estava fazendo uma das suas experiências, ele já tinha testado umas 100 vezes, e um repórter perguntou, mas você não vai parar com isso porque você já errou 100 vezes? Ele falou, não errei 100 vezes, eu testei 100 vezes de formas diferentes para ver que não dava certo. E assim ele agora compreende, ele toma conta de uma outra forma de refletir. Isso faz parte da nossa confiança criativa. Quando nós não acreditamos que somos criativos, é porque desde criança nós vamos escutando nas escolas, não faça isso, não faça aquilo, nas nossas casas mesmo. Eu tenho um filho de 5 anos, então não faça isso, não faça aquilo, não pode pintar a parede. É só não, 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 não. Eu não estou dizendo aqui que nós devemos então deixar as crianças fazerem tudo da forma que elas gostariam de fazer. Tudo bem, o adulto, o perfil cultural da casa, da escola, ela vai colocando alguns princípios, criando alguns rituais. Mas também não podemos dizer assim que isso seria o certo. O ritual do adulto, ele não tem uma relação com a criança. A criança ela faz parte, já é dela, já é da nossa natureza humana, da nossa biologia, DNA, a questão da criatividade, da curiosidade. Quando uma criança leva algo na boca, quando uma criança quer subir em algo que nós falamos o não, quando uma criança ela pinta uma parede, quando uma criança dá uma birra, ela está, na verdade, questionando este mundo, questionando as pessoas, questionando essa ordem que nós estamos aí instituindo. E as nossas casas elas são cheias de ordens, mas quando você vai questionar as ordens, você fala, por que realmente existe essa ordem? Por que realmente existe essa função? Por que eu tenho que fazer isso dessa forma? E algumas elas não têm explicação. É porque sempre foi assim, é porque veio assim, é porque sua mãe disse, sua avó disse. Nós não temos uma resposta real, concreta, satisfatória. Por isso que a criança vai perguntar, por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? E são esses porquês que nós chegamos até aqui, são esses porquês que fazem as coisas acontecerem e são esses porquês que vão ajudar as crianças e adolescentes a se tornarem aí os adultos desse nosso amanhã. Se nós não ativarmos a confiança criativa, não levarmos mais otimismo para a sala de aula, que eles possam explorar. O aluno, ele nem deveria ser chamado de aluno, ele deveria ser chamado de explorador. Ele precisa ter campos para explorar esses outros mundos. E esses outros mundos, seja com os livros, seja com a internet, mas esses outros mundos nos seus locais, na sua sala de aula, ele precisa ter uma sala de aula que impulsione, que realmente fala assim, olha, vem cá, vamos trazer algo novo, me explica isso diferente, transforma essa matéria de uma forma diferente. Nos nossos programas, nós buscamos trazer a filosofia, a metodologia do otimismo. E a filosofia, melhor, a psicologia do otimismo, ela foi instituída, um dos grandes precursores foi aí o Martin Seligman com o livro, A Criança Otimista, e aí vem da psicologia positiva.
trabalhando essa criança otimista, e o otimismo ele não é esse positivismo tóxico, né, de ser positivo, porque tudo vai dar certo. Não, nada vai dar certo. Se você não colocar a mão nas coisas, né, o aprender fazendo, se você não colocar a mão na massa, se você não tiver esforço, isso não vai acontecer. O otimismo é justamente colocar uma programação mental, né, nesse adolescente, nessa criança, de que, olha, existe um desafio, mas se você se esforçar, se você estudar, se você buscar saídas, você tem como enfrentar esse desafio e passar por ele. Seja um desafio uma prova, seja um desafio um relacionamento na escola, seja um desafio uma desavença, seja um desafio uma atividade, uma maquete, sejam todos os desafios. Nós precisamos dar cada vez mais desafios para nossas crianças e adolescentes dentro da escola. Tá? Dentro das casas também, é muito importante. E aí nós temos, né, um livro, e aí o Ken Robinson, ele, né, tem um TED assim, que eu recomendo, todos possam assistir, né? E quando ele fala, né, dessa criança, quando ele fala da escola, o quanto que a escola, será que as escolas matam a criatividade da criança? Então no livro Escolas Criativas, ele vem refletindo muito a respeito disso. O quanto nós podemos transformar essa educação? O quanto que uma avaliação pode ser aplicada de outras formas? Será que nós estamos aplicando uma avaliação numa forma de teatro, numa forma de RPG? Será que nós estamos aplicando uma avaliação em forma de um festival de cinema? Será que nós estamos aplicando uma avaliação coletiva, cooperativa, onde eles precisam aplicar aquilo no bairro e não aplicar a teoria apenas num papel? Então são diversas formas de estar avaliando o nosso aluno. E que formas criativas são essas que o professor está trazendo que crie, que dê mais significado, que também proporcione ferramentas e uma prática real do que nós chamamos de autonomia do aluno. Nós estamos sempre falando nos PPPs, nas escolas, no marketing escolar, está falando da autonomia do aluno, queremos alunos mais protagonistas. Mas o que é um aluno protagonista? É o aluno que não pode perguntar. Um aluno protagonista, autônomo, é aquele que não pode questionar. Aí, na verdade, nós estamos castrando. Nós somos escolas que estamos castrando os nossos alunos. Nós estamos matando a criatividade dos nossos alunos. A criatividade está nas perguntas, a criatividade está na dúvida, a criatividade está naquilo que eu não conheço e preciso e quero conhecer. A criatividade está no desafio, que eu vou buscar respostas e uma resposta não deu certo, e aí quando aquela não deu certo, eu não posso desistir. Eu preciso ter uma resiliência, eu preciso ter uma adaptabilidade, inteligência emocional, eu preciso ativar as minhas outras competências para que eu consiga chegar a um resultado, mesmo que o resultado chegue. Não, aqui não tem uma resposta. Bem, a confiança criativa do ser humano, ela vai se perdendo, porque quando criança, né, de novo, a escola não pode, em casa não pode. Eu só vou escutando não posso, não posso, não posso. Algumas escolas, elas nem trabalham essa criatividade mesmo. Claro, a própria pedagogia, ela já traz muitas atividades criativas, mas muitas também reducionistas, muitas tecnicistas, muitas doutrinadoras, né? Então esse aluno ele não pode realmente falar nada diferente, ele não pode fazer uma prova de cabeça para baixo, né? Assim, trazendo só uma metáfora, viu, gente? Um exemplo, né? Essa confiança criativa, ela nos ajuda no nosso bem-estar, ajuda na nossa confiança como ser humano, ajuda a nós resolvermos problemas pessoais, locais, da escola, do bairro, sociais, mundiais. Essa é a relação. Compreenda que nós falamos aí do jovem do futuro. Que jovem do futuro é esse, se nós não estamos dando essa oportunidade para que ele destrave todas as potências que ele tem? Ele precisa mostrar para o mundo que ele encontra soluções. Todo esse trabalho, ele é para que esse aluno consiga trabalhar ter uma educação financeira, consiga também fazer uma relação com os ODS. Nós trabalhamos o capitalismo consciente. Então, nós vamos explicar para esse aluno uma questão do capitalismo, o dinheiro.
E dentro desse programa, nós vamos trabalhando o quê? Nós vamos dando uma visão mais cidadã para esse aluno. Por isso que as empresas são sociais. Primeiro porque, ao abrir uma empresa social, nós estamos trabalhando ali a empatia, estamos trabalhando o altruísmo, estamos trabalhando outras questões também de cooperação dentro da sala de aula, nós estamos trabalhando lideranças, e ali nós vamos também trabalhando nos ODS, porque nós vamos linkando que eles precisam ajudar o mundo a ser melhor. Essa sustentabilidade. Então, não só o meio ambiente, mas todos os outros ODS, de alimentação, educação, o próprio meio ambiente, a questão da empregabilidade. Trabalhando esses ODS, nós vamos também tendo essa aula de educação financeira. Esse adolescente precisa saber lidar com o dinheiro para que ele consiga, lidar também com o dinheiro na sua própria vida pessoal. Trabalhando esse empreendedorismo, nós vamos criando essa empresa para que eles tenham esse engajamento. A empresa ela precisa estar pautada também na filosofia do capitalismo consciente. Por isso, também uma empresa social. Por isso, quando eles falam que eles têm o presidente, mas é uma liderança compartilhada, então uma liderança cooperativa, uma liderança humanizada. O próprio João nos fala sobre liderança humanizada, escuta aí. Quando eles têm essa consciência de como lidar com o outro, como lidar com a vida, como lidar com as outras pessoas, eles vão criando, de novo, mais otimismo, eles vão tendo uma visão melhor do que eles conseguem fazer com as suas habilidades. Aí nós estamos focando nas suas forças, no caso, as suas forças de caráter, nas suas virtudes. A ideia é essa formação virtuosa desse aluno e trazendo uma educação mais promissora, com mais sentido. Esse é o objetivo de trazer a criatividade em sala de aula, com bastante exercícios, com bastante liberdade para que eles possam trazer resultados. E aí nós vamos analisando todos esses resultados e esses resultados precisam ser aplicados na escola, na sociedade ou futuramente com resultados aí levando para os seus futuros. Esse é o projeto, essa é a nossa ideia de ter as escolas cada dia mais criativas. Espero que você tenha gostado. Entre aí nos nossos canais, observe o que já está sendo feito e se tiver qualquer contato, quiser conversar conosco, estamos à disposição para estarmos fazendo essa troca cooperativa. Um forte abraço e bastante confiança criativa para nossas crianças e jovens.